Vamos dar sequência à série expositiva no livro de 1 de João, primeira carta de João. Hoje nós vamos para a 10ª e penúltima pregação. Está no texto de 1 João, capítulo 5. Nós vamos ver hoje dos versos 1 até o versículo 12. Antes de lermos, eu quero dar boas-vindas a quem está nos visitando nessa noite. Para nós é uma alegria ter a sua presença aqui conosco. Antes de lermos, só lembrar que João ele está escrevendo para combater um ensino que se espalhava naquele período, que era conhecido como o gnosticismo, né? Que eles ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne, era apenas um espírito. Parte desse ensino, algumas pessoas acreditavam que Jesus, o Espírito, tinha vindo sobre Jesus no momento do batismo e tinha se retirado de Jesus na crucificação. E João ele está escrevendo para combater isso, para dizer que Jesus é plenamente Deus, é completamente homem, né? E quem não crê nessa mensagem, eles não estão crendo no Filho de Deus, né? Não estão crendo no único meio de salvação. Em outras palavras, João ele escreve aqui dizendo que sem essa fé correta não é possível ter salvação. E aí a gente já falou sobre obediência à palavra, já falamos sobre amor, né? Falamos sobre a mensagem correta, né? E hoje nós vamos falar um pouco, João vai falar na verdade, né? A gente vai apenas ler e meditar juntos aqui, vai falar da fé que vence o mundo, a fé verdadeira, a fé salvadora. Vamos ler 1 de João capítulo 5, versos 1 a 12, diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue. O Espírito é o que testemunho, é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Semana passada eu falei aqui acerca do amor, né? E que nós vivemos num mundo em que a palavra amor, ela tem diversos sentidos para o mundo. As pessoas expressam amor através dessa palavra de diversas maneiras, mas são poucos os que conhecem verdadeiramente o que é o amor demonstrado na palavra do Senhor. O amor é o Senhor Jesus Cristo e é Ele quem nos capacita a de fato amar de verdade aos outros. Hoje nós vamos falar de outro termo também muito mal compreendido, ou mal exercido, que é a fé. Quando nós falamos de fé, é difícil encontrarmos uma pessoa que diga que não tem fé. A maioria das pessoas no país em que nós vivemos, né, que é um país onde foi doutrinado, né, como cristão, as pessoas dizem que tem fé. Mas apesar de termos um país quase que inteiro que se diz cristão, é um país também que grande parte não conhece o conteúdo da mensagem da palavra de Deus. Elas conhecem ou escutam ou reproduzem daquilo apenas que ouviram falar, mas de pouca vivência ou de principalmente examinar pouco as Escrituras. Com isso, ações, termos fundamentais da fé cristã, elas foram se perdendo, foram tomando rumos completamente contrários ao da palavra de Deus. As pessoas usam a palavra fé para o mais variado propósito. E nós vemos na palavra de Deus que apenas uma fé salvadora. E mais do que isso, mais do que a prática da fé, o importante é em quem depositamos a fé. Não basta ter fé em qualquer coisa. Ter fé na fé, né? Tem até canções que dizem, tem fé na fé. Não. No contexto bíblico, no que de fato importa, como nós anunciamos aqui, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Só existe uma fé correta, que é a que é depositada no Filho de Deus. E não simplesmente depositada no Filho de Deus de maneira assim superficial, mas como nós gostamos de anunciar aqui, segundo as Escrituras. Quem crê no Filho de Deus, como diz as Escrituras, de acordo com o que vimos aqui em 1 João, de acordo com o testemunho do Pai. Fé. Certa vez, tem uma ilustração aqui, um equilibrista francês chamado Charles Blondin, ele viveu em 1859, não sei se essa é a data de nascimento dele. Ele atravessou as cataratas do Niágara sobre uma corda. Uns picos muito altos, né? E tem as cataratas lá. E ele atravessou numa corda.
Isso no final dos anos 1800, talvez início de 1900, eu não sei exatamente a data. Era um equilibrista. E sem equipamentos de segurança ele atravessou. E atravessou várias vezes. E tinha uma multidão assistindo aquela travessia. E aí ele perguntou: quem aqui acredita que eu posso atravessar empurrando um carro de mão? Se você estivesse lá, o que é que você diria? Depois dele ter atravessado várias vezes, você acha que seria possível? Que ele iria conseguir? Você acredita que ele iria conseguir? Me ajuda aí, responda. Sim ou não? Empurrando um carro de mão. Era um equilibrista profissional. Você acha que o carro de mão caía? Alguém acha que era possível? Pela fé, as pessoas podiam acreditar que ele poderia fazer isso. Quando a gente fala de uma pessoa que vive na prática de uma modalidade esportiva ou alguma coisa do tipo, a pessoa é muito preparada. Eu esqueci de dar um detalhe. Em uma das vezes ele passou por essa corda com os olhos vendados, segundo o relato. Ele poderia passar com um carro de mão? Eu acredito que sim. Eu acho que se eu estivesse lá, eu votaria que sim. E muitos disseram sim. Praticamente todos disseram que sim. Mas aí ele fez outra pergunta: quem tem coragem de ir sentado dentro do carro de mão? Todos disseram que acreditavam que ele poderia atravessar ali com aquele carro de mão. Mas quem se candidatava a ir sentado no carro de mão? Você sabe que essa é a diferença de acreditar e de confiar. Fé é mais do que acreditar. Fé é confiar naquilo que está prometido, naquilo que está dito que vai acontecer. A palavra de Deus nos faz muitas promessas. A palavra de Deus nos dá muitas garantias. Nós temos fé realmente no que a palavra de Deus diz, fé realmente em quem Deus é, se nós confiamos plenamente nele, a ponto de sentar no carro de mão e deixar que ele nos leve sobre uma corda, mesmo que seja passando num precipício. Essa é a fé salvadora, essa é a fé que vence o mundo, essa é a fé que a palavra de Deus nos apresenta e requer de nós, a fé que o Senhor requer de nós. Nos capítulos anteriores, João tratou do amor e do discernimento espiritual. Agora ele mostra que a fé genuína une essas verdades. Amar, obedecer e crer em Cristo são inseparáveis. Ele também combate os falsos mestres aqui, porque mesmo nesse último momento, mais uma vez, João está reafirmando que se a pregação não está de acordo com aquilo que foi apresentado pelo Senhor Jesus Cristo, foi apresentado por Deus em Jesus, ela não deve merecer crédito, não deve ser seguida.
Nós não podemos seguir algo que é meio verdade. Nós não podemos seguir algo em que nós acreditamos em parte e outra não. Nós devemos seguir aquilo que acreditamos por completo. E só tem algo que é digno da nossa completa confiança. Para mim, a palavra de Deus. Nada mais. Não é o ensino de uma determinada denominação, não é a igreja local. Estou aqui há 35 anos, 36 anos na igreja, mas a minha fé não pode estar fundamentada na igreja, entende? Mas na palavra de Deus, porque nós somos passivos de erros, já cometemos e cometemos erros, falhas. Não é a igreja que salva, não é a igreja que é a detentora, digamos, a verdade. Ela, e em outras palavras, podemos dizer que sim, porque é ela quem anuncia a verdade. Mas a verdade é a palavra de Deus, e só ela é digna da nossa confiança, de acreditarmos que de fato o que está escrito aqui não são historinhas, mas são a revelação, é a revelação de Deus para as nossas vidas, e tudo que ela revela é o que precisamos para viver de acordo com a vontade de Deus e para encontrarmos a vida eterna, que deve ser o objetivo maior de todo homem, porque essa vida, ela é passageira, curta, rápida. A própria palavra diz que é como uma neblina, que logo vem e passa. E a gente, quando vai passando os anos, nós vamos percebendo que é assim, é muito rápido, muito rápido. Mas aqueles que têm a fé que a palavra de Deus revela, a sua vida não termina aqui, mas aqui é apenas o início de uma eternidade maravilhosa na presença de Deus. Vamos parte a parte desse texto, dos versículos 1 ao versículo 3. A fé em Cristo, ela nos faz amar e obedecer. Vou ler novamente aqui esses 3 versículos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então nós estamos aqui na transição do final do capítulo 4, estamos começando o capítulo 5, ainda falando sobre o amor e sobre a obediência. O apóstolo João começa destacando que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A fé verdadeira é o sinal da regeneração, e quem nasceu de Deus manifesta isso em amor, tanto ao Pai quanto ao Filho de Deus. Assim, a fé que salva não é apenas intelectual, mas uma fé viva que produz relacionamento e obediência. Regeneração, eu usei aqui um termo, que todo aquele que é nascido de Deus, é um termo na teologia acerca da soteriologia, que é a doutrina da salvação, que fala da regeneração, que é nascer de novo, que é o novo nascimento. Regenerado é aquele que nasceu de novo espiritualmente, ou seja, que foi transformado interiormente por Deus, mediante a ação do Espírito Santo. Em outras palavras, regeneração
é o ato soberano de Deus pelo qual Ele concede nova vida espiritual. Uma pessoa que estava morta em seus delitos e pecados, agora passa a ter vida. É assim que Paulo apresenta em Efésios, capítulo 2. Diz que todo aquele, antes de conhecer a Cristo, como diz as Escrituras, eles estavam mortos. Sabe, nós precisamos compreender que nós não nascemos espiritualmente no ato do nosso nascimento físico. A Bíblia revela que nascemos fisicamente, mas espiritualmente ainda estamos mortos. E se não houver um conhecimento de Cristo, e mais além, se não houver uma fé segundo o que a palavra de Deus apresenta, um arrependimento verdadeiro, passa uma vida inteira física vivo, mas ao mesmo tempo morto, segundo o que a palavra de Deus revela. E se isso não acontecer, esse encontro com Cristo, como nós chamamos, morto também estará eternamente. E essa morte revelada nas Escrituras não é o ser aniquilado, morrer e acabar, como muitos ensinam, como muitos pregam. Mas a palavra de Deus diz que essa morte é uma eternidade distante da presença de Deus, no lugar de tormento, que a Bíblia e o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem mais falou sobre isso, chama de inferno. Ou seja, sem a fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, a pessoa não pode ser regenerada. Ser regenerado é nascer de novo. A pessoa não nasce de novo se não tiver a fé salvadora em Jesus Cristo. Se isso nunca aconteceu na sua vida, o que a palavra de Deus revela é que você ainda está morto espiritualmente. E você precisa crer em Jesus. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser regenerado pelo Espírito. E essa regeneração não é pelo seu esforço, mas pela ação do Espírito Santo. Você precisa ser convencido da verdade do Evangelho e fazer uma confissão de fé de que se arrepende dos seus pecados e que confia a Jesus a sua vida, a direção da sua vida, o controle da sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus, como nós comumente falamos aqui. Esse é o ato de regeneração. Foi o que Jesus disse lá para Nicodemos, lá em João 3, lembra? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, não pode ser salvo, tem que nascer de novo. Isso tem que acontecer. Sabe, uma das principais mentiras que o diabo traz, um dos principais enganos que as pessoas têm em seu coração é que nasceram com Deus no coração. Não é isso que ensina muitos aí afora? Quando a gente pergunta, você tem Jesus? A pessoa diz o quê? Tenho. Desde quando você tem Jesus? E a resposta mais comum que eu já ouvi é: desde quando nasci. E esse é um grande engano que muitos estão levando, porque o principal engano, irmãos e amigos, é acharmos que temos Jesus sem o termos. Como é que nós podemos saber se temos Jesus ou não? Examinando as Escrituras. Você pode avaliar se o que eu estou ensinando agora, aqui nesse momento, é verdade ou não. Na verdade, você pode não, você deve fazer isso. Se eu estiver enganado, talvez nada mude na sua vida.
Mas se eu tiver certo, ou melhor, se de fato isso é o que a palavra de Deus revela, isso muda completamente o rumo e a história da sua vida. Não só esses dias que estamos passando aqui, como a palavra de Deus diz, como peregrinos, como quem está de passagem, mas a eternidade, a vida eterna. John MacArthur observa que fé, John MacArthur é um teólogo, faleceu agora recentemente, mas era um homem muito piedoso, ou seja, que buscava viver a vontade de Deus. Ele observa que fé, amor e obediência são os 3 fios entrelaçados da vida cristã. Um não existe sem o outro. João reforça exatamente isso. Crer em Cristo leva naturalmente a amar e a obedecer. O amor a Deus se expressa na prática e o teste desse amor é a submissão aos mandamentos divinos. Quando nós lemos esses 3 primeiros versículos, que falam que nós devemos seguir os mandamentos do Senhor, os mandamentos do Senhor não são penosos, nos faz lembrar Êxodo capítulo 20. Eu queria convidar vocês a abrirem lá suas Bíblias, lá em Êxodo capítulo 20, para a gente ver os 10 mandamentos. Nós vamos só ler, só citá-los aqui, e entendermos que a fé verdadeira, ela leva a uma mudança de atitude de vida já agora, não só na eternidade. Que se eu tenho fé em Jesus, se eu confio em Jesus, se eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho que viver na prática do amor e da obediência. E a obediência a Deus é negar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. E a palavra de Deus, ela está repleta de ensinos acerca da vontade de Deus. E aqui, os 10 mandamentos é um exemplo disso. Êxodo capítulo 20 diz: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Olha aqui o que é que João está falando. Ele está trazendo à tona o que Deus tinha falado lá para o povo de Deus quando estava saindo do Egito. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás, versículo 7, o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Só uma pausa. Até aqui nós vimos mandamentos que é do relacionamento do homem para com Deus, como deve ser esse relacionamento. No versículo 12 em diante nós vamos ver do relacionamento de uns para com os outros. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem todos os dias na terra, os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. E aí a gente dá uma pausa aqui. Então, aqui nós vemos um resumo, né, dos mandamentos do Senhor. Na verdade, esses mandamentos de maneira especial, porque a Bíblia relata que Deus escreveu com o próprio dedo nas tábuas de pedra, né? E os mandamentos são, eu vou numerá-los aqui pelo resumo que tem aqui na Bíblia: não terás outros deuses diante de mim, o Senhor diz. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. São os testemunhos, ou são os mandamentos. E João diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, ou seja, não significa que não são difíceis de vivê-los, mas significa que, mesmo sendo difícil de vivê-los, eles trazem prazer, não trazem desgosto, não trazem pena, mas trazem benefícios quando vivemos, quando seguimos. Então eu encerro esse primeiro trecho aqui dizendo que a fé genuína se revela em atitudes concretas. Se alguém diz amar a Deus, mas não demonstra amor a Ele pela obediência, ou amor ao próximo, a sua fé é apenas nominal, é apenas um título sem valor, sem importância aos olhos de Deus. O verdadeiro cristão ama o que Deus ama e obedece não por medo de ser penalizado ou castigado, mas por prazer em agradar ao Pai. Quando o Espírito Santo transforma o coração, a obediência deixa de ser um peso e se torna expressão de amor. Deixa de ser um peso e se torna a expressão de amor. Queridos, a fé verdadeira gera obediência a Deus não para conquistar algo. A fé não é para conquistar a salvação, mas a fé é também um reflexo da salvação já recebida por Deus, que nos conduz a uma obediência, não para estar trocando algo com Deus. Senhor, eu vou obedecer para que o Senhor esteja me abençoando aqui. É claro que Deus ama e abençoa a quem o serve com obediência, isso é fato. Mas o nosso Deus é gracioso, que Ele nos dá além dos nossos merecimentos, e nós o servimos não para conquistar algo ou para obter algo, mas o servimos porque Ele já nos deu a salvação. E isso deve impulsionar o nosso coração uma grande gratidão, que só é expressada através de uma consagração de vida a Deus. Consagrar as nossas vidas ao Senhor, ou seja, o que fazemos seja para o louvor do Senhor. Se nós trabalhamos, o nosso trabalho, a nossa atividade física, o que a gente faz seja para a glória de Deus, como diz lá em 1 Coríntios, né? Quer comamos, quer bebamos, né, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Das coisas mais simples às mais complexas, que nós estejamos pensando em agradar a Deus como uma expressão de amor. João, o Evangelho,
também escrito pelo mesmo João aqui da carta, no capítulo 14, versículo 15, não precisa abrir, ele diz assim: olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus dizendo, né? João está registrando o que Jesus disse. Se a gente ama ao Senhor Jesus Cristo, nós guardamos os seus mandamentos. Tiago 2,17 diz que a fé, se não tiver obras, ela é morta. Ela tem que ser praticada. E o contexto aqui é essa prática em benefício dos outros, do próximo, do irmão, do necessitado. Então nós vemos que a fé verdadeira, a fé genuína, ela nos salva, ou melhor, o Senhor Jesus nos salva através dessa fé, mediante a fé, mas não fica só nisso. Ela traz reflexos, ações na nossa vida aqui e agora, em obediência a Deus e amor ao próximo, serviço ao próximo. Vamos para frente, já estamos avançados aí no horário. Capítulo 5, versos 4 e 5, ele vai falar da fé que vence o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? É só o 4 e 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então o apóstolo fala de uma realidade presente, não apenas uma vitória futura. Todo regenerado, todo aquele que nasceu de novo em Cristo, já participa da vitória conquistada por Ele na cruz. Essa vitória não é uma conquista humana, mas o resultado da união com Cristo pela fé. E aí é muito importante a gente, mais uma vez, frisar isso. A salvação não é uma conquista humana. Eu falo aqui, mas a gente já repeti aqui muitas vezes, mas temos visitantes e eu preciso falar novamente. Nós temos um conceito aí espalhado de que a nossa salvação se dará mediante nós sermos uma pessoa boa. É uma espécie de balança espiritual que vai estar pesando as nossas boas atitudes e os nossos pecados. E aí, para onde pender, nós vamos. Se os nossos pecados forem maiores do que a nossa bondade, nós vamos para o inferno. Mas se a nossa bondade for maior, aí nós seremos salvos. E nessa balança, o interessante é que quase todo mundo acredita que o que vai pesar mais é a nossa bondade. Mas não é assim que a palavra de Deus mostra que somos enxergados, né, por Ele. Nós somos pecadores, nós não somos bons, nós não somos justos, as nossas justiças não superam os nossos pecados, até porque a palavra de Deus diz que um pecado só, ele tem o potencial de nos condenar, porque ele é dirigido a um Deus santo. Então, aquele que pecar, morrerá eternamente. Mas quem receber ao Senhor Jesus Cristo, tem os seus pecados perdoados. Então, essa balança, queridos, segundo a Bíblia, ela não existe. Essa é mais um engano de Satanás no mundo, das pessoas. Só tem um meio de salvação, é Jesus Cristo. Em João 14,6, Jesus diz que Ele é o único caminho, verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai se não for através dele. E isso nos leva à conclusão de que
sem Jesus não há salvação. Não se pode ter salvação se não tivermos Jesus, como diz as Escrituras. É essa fé que vence o mundo. É essa fé que nos dá a vitória nessa vida, nesse mundo, mas para além desse mundo. A fé salvadora no Senhor Jesus Cristo. O mundo é o sistema de valores e prazeres que se opõe a Deus. Vencê-lo não é se conformar com Ele, como ensina em Romanos 12:2, né? Nós não podemos nos conformar a esse mundo, ou seja, não podemos entrar na forma desse mundo. A fé genuína não é apenas uma confissão verbal, mas uma vida que resiste às pressões do mundo e uma vida que obedece a Deus. A fé verdadeira é o meio pelo qual o cristão participa da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre Satanás. Em um mundo muito hostil à verdade, e cada vez mais se levanta isso. Hoje nós vemos muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus se levantando como comentaristas da Bíblia. Vocês viram? Veem, ou melhor, nas redes sociais, nós, vez por outra, não sei se o Instagram ele vai apresentando de acordo com as coisas que a gente fica vendo, né? E aí eu recebo muitas coisas desse tipo. Pessoas que não são tementes a Deus, que não conhecem a palavra de Deus, de repente eles pegam um versículo que falam contra o seu pecado, para ali fazer uma análise daquele versículo e dizer que aqueles que estudam a palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo, estão fazendo interpretações erradas. E o mundo ele está nessa polarização que existe hoje, política, em que a fé cristã está aí no meio também. Então a gente vê muito essa guerra acontecendo, né? Essa guerra. A verdade é que não é um sistema político, seja A, B, que vai estar dando a orientação da palavra de Deus. Quem nos leva a compreender a palavra de Deus como ela é, revelação divina, é a inspiração do Espírito Santo, é a iluminação do Espírito Santo. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus é que podem compreender com clareza o que a palavra de Deus realmente nos ensina. Vamos para o último trecho, antes que vocês, alguns, né, aí ferrem no sono. Eu estou vendo que está cansado o negócio. Quando fica cansado, eu fico preocupado é comigo aqui, certo? Eu não quero que seja algo enfadonho, mas que a mensagem chegue com clareza, né? Dos versículos 6 a 12, nós temos o testemunho de Deus sobre o seu Filho. Vou ler novamente. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. A palavra também é um dos termos utilizados para o próprio Filho, né? Em João capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo é chamado de a Palavra, né? O Verbo se fez carne. E estes três são um, né? Aqui um texto usado para argumentar a trindade, né? Que nosso Deus é um Deus trino.
E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Só um instantinho. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então João, ele está falando aqui de água, de sangue, né? E acerca de testemunho do Filho. E isso está se referindo segundo o que muitos teólogos entendem, ao batismo e à crucificação do Senhor Jesus Cristo, né? Como testemunho. No batismo, ouve-se a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E na crucificação ali nós temos também uma manifestação muito forte de Deus, né? Naquele momento, testemunhando, dando testemunho acerca do Filho. João declara que Jesus Cristo veio por água e sangue, e o sangue dá testemunho, e o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Esses 3, o Espírito, a água e o sangue, concordam em um só propósito: revelar quem Cristo é e confirmar sua obra redentora. Russell Shedd, também outro teólogo já falecido, muito respeitado, ele explica que água e sangue simbolizam o início e o fim do ministério terreno de Jesus: o batismo, quando ele foi ungido pelo Espírito, e a cruz, onde derramou seu sangue pela nossa salvação. Franklin Ferreira ressalta que o Espírito Santo continua hoje confirmando essa verdade no coração daqueles que creem, testemunhando que Jesus é o Filho de Deus e a única fonte de vida eterna. O testemunho de Deus é superior a qualquer testemunho humano, pois Ele é quem autentica a identidade e a missão do Filho de Deus. Ou seja, deixa eu traduzir aqui. João, ele está dizendo que as pessoas acreditavam no testemunho dos homens, e ele está dizendo que o testemunho que Deus dá acerca de Jesus ainda é superior. Se as pessoas acreditam no testemunho dos homens, mais ainda devem acreditar no testemunho que Deus dá acerca de Jesus. Em resumo, é o que esse trecho aqui, né, ou melhor, parte desse trecho está dizendo. E aí a gente vê nos versículos finais qual é o testemunho, qual é o conteúdo do testemunho, qual é o testemunho que Deus dá acerca de Jesus, como Deus apresenta Jesus, né? Nós temos hoje muitos que se dizem cristãos, ou melhor, igrejas, povo de Deus, mas que não acreditam em Jesus como é revelado aqui. Eles não creem na divindade de Jesus Cristo, não acreditam que Jesus é Deus, como a Bíblia apresenta. E a palavra de Deus diz que se você não crê em Jesus exatamente como a Bíblia apresenta, você não tem a salvação. Por isso a importância de estarmos estudando e examinando as Escrituras. E qual é o testemunho de Deus acerca de Jesus? Mais uma vez eu vou ler esses versículos para a gente concluir aqui, que são os mais importantes nessa mensagem. E o testemunho é este: que Deus nos deu o quê? A vida eterna. E esta vida está no seu Filho.
aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, esse é um dos textos mais claros, eu não vou dizer mais importantes, porque tem muitos que afirmam a mesma coisa, mas ele é muito claro, ele é muito direto acerca da salvação. Reforça o que eu disse há pouco: a salvação não é o resultado do acúmulo de boas ações que você faz na vida. É isso que o catolicismo ensina. Presta atenção. É isso que o catolicismo ensina. Eles não ensinam a certeza de vida eterna, a certeza de salvação, porque leva as pessoas a estarem sendo conduzidas por toda uma vida a uma prática de caridades para conseguir a salvação. Mas essa, apesar de parecer uma mensagem muito bela aos nossos olhos, essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o oposto disso. O oposto. Primeiro, você tem a vida eterna, acreditando em Cristo. E isso, na vida de quem realmente crê, vai resultar na prática de caridades, de boas obras. De uma maneira que nós temos que ter o cuidado de não irmos na nossa fé, cairmos em contradição, não seria contradição a palavra, mas cairmos numa falha oposta ao que o catolicismo prega. Por quê? Deixa eu ser mais claro no que eu estou dizendo. O catolicismo e a crendice, talvez da maioria das pessoas, é essa: eu faço as coisas e aí quem sabe eu serei salvo, né? A mensagem do Evangelho que nós cremos e anunciamos: eu creio em Jesus Cristo e assim eu tenho a vida eterna. É o que o texto está dizendo aqui. Quem tem o Filho tem. É interessante que, olha o tempo verbal aqui, ele não está no futuro. Quem crê no Filho terá a vida eterna. Não, quem crê no Filho já tem. E é isso que nos leva a professar a certeza de salvação. Muitos, por não conhecer o fundamento da nossa afirmação, que nós dizemos: eu tenho certeza da minha salvação. Mas a certeza da minha salvação não é por causa de mim, não é porque eu conquistei. Então as pessoas às vezes acham que é prepotência, porque o conceito que se tem de salvação é os méritos, é as práticas de boas obras. E quando se fala nisso e eu digo que tem a salvação, ele diz: rapaz, aquele pastor aquele cabo é prepotente demais, ele se acha que já está salvo. Não, eu não acho que estou salvo, eu tenho certeza que estou salvo mediante o que a palavra de Deus diz, porque eu creio no Filho de Deus, e isso não é pelos meus méritos. A regeneração, como a gente falou aqui, que aconteceu na minha vida, na vida de muitos que aqui estão, veio do alto, veio do Senhor, é graça de Deus que nos transformou. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos dá a salvação. Mas volto lá para o que eu estava dizendo: a gente tem que ter o cuidado de sabermos se de fato nós temos a fé, porque mesmo estando lendo a palavra de Deus, ouvindo as pregações, né, nós precisamos realmente comprovar, não como uma barganha, né, mas é através de uma mudança de vida que nos leva ao amor e à obediência, como nós vimos no início desse capítulo, que nós comprovamos para nós mesmos que temos o Filho, que temos a vida, que somos salvos. O salvo, ele vai ser transformado, dia a dia ele vai melhorar. Isso varia de um para o outro. Tem gente que tem uma mudança mais rápida, mais
mais clara, mais direta, mais visível. Tem outros que vai mudando gradativamente. Mas o fato é, aquele que tem o Filho de Deus, ele não só tem uma fé nominal, mas tem uma fé viva, que se mostra através de obras, de atitudes. É o inverso, mais uma vez eu digo, não é fazer as coisas para ter a salvação, mas receber a Cristo, ter o Filho de Deus, e assim já ter a salvação hoje, a garantia de salvação em Cristo. E aí, quem tem essa salvação, o que é que faz? Vive desligado nessa vida, vive indiferente nessa vida? De maneira nenhuma. Ele vai amar, ele vai obedecer aos mandamentos do Senhor, que não são penosos. E eu termino fazendo um apelo. Na verdade, um apelo não quero apelar, mas chamar a reflexão. Você tem o Filho de Deus? Você tem Cristo, como diz as Escrituras? Você tem o Filho? Se você tem a certeza disso, a palavra de Deus diz que você tem a vida eterna. Você não vai ter, você já tem a vida eterna hoje. Essa é a vitória que já vence o mundo. Agora, se você tem dúvidas, se tem o Filho, se de repente essa mensagem trouxe questionamentos na sua mente, te levou a refletir acerca de tudo que você tinha ouvido até agora, mesmo sendo independente de igrejas ou aonde foi que ouviu, nós cremos que essa é, de fato, as boas novas do Evangelho, a mensagem de salvação. Ter o Filho é confiar, como a ilustração, é entrar dentro do carro de mão, lá do equilibrista. É entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. É confiar que Ele vai moldar a sua vida de agora em diante. É não ficar considerando o que vai perder, mas é olhar para o Salvador e confiar que, estando com Ele, estará infinitamente melhor. Creia no Filho de Deus. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. 1 Coríntios diz que nós temos que crer no nosso coração e confessar com os nossos lábios. Faça uma declaração pública da sua fé em Jesus. Mas mais do que isso, creia em Jesus.